Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento, e em que eu trago esses temas em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana e podes seguir este podcast no @podcastpsicologismos no Instagram, Facebook e YouTube e também em @ppsicologismos no Twitter. Oi pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio. Eu sei que não tenho postado os episódios na regularidade que eu tinha dito, que era 2 vezes por semana, mas aconteceram alguns percalços, do tipo, o meu microfone nunca mais chega, portanto, neste momento tenho de gravar os episódios com o meu telemóvel e uma meia, que supostamente faz um bom pop filter, mas, contudo, e também porque está a ser muito difícil de organizar rotinas na quarentena, também é difícil enfiar o podcast, a gravação dos episódios dentro da minha rotina, mas eu prometo que vou tentar fazer melhor, porque eu realmente estou a gostar muito de fazer isto. Por outro lado, este episódio também vai ser um bocadinho diferente, porque eu quero realmente experimentar diferentes modelos de episódio, talvez trazer uma coisa mais interativa, com mais interesse, talvez com algum senso de entretenimento, que também é aquilo que eu quero trazer, porque ao fim e ao cabo é um podcast para pessoas que se interessam por psicologia, saúde mental, autoconhecimento, como eu já disse, mas também é para pessoas que não se interessam propriamente pela teoria extensa do assunto. Portanto, o episódio anterior foi um episódio mais informativo, mais pesadão, digo eu. Não fiquei totalmente satisfeita com o resultado, mas vamos ver como corre este episódio. Vou tentar fazer uma coisa mais divertida, mais interessante. Portanto, também agradeço que me deem o vosso feedback. Estou a tentar arranjar estratégias para não fazer uma aula, porque eu também tenho essa tendência. Portanto, estou a tentar imaginar pessoas à minha frente e estou a tentar imaginar que estou a falar com os meus amigos, porque é exatamente isso que eu quero. Quero que isto seja um diálogo informal e que adicione alguma coisa às pessoas que estão a ouvir. Por outro lado, peço imensa desculpa pela qualidade do áudio do último episódio. O último episódio foi uma coisa que me desagradou a nível de conteúdo e também a nível do áudio. Eu também sou iniciante, não só no podcast e no mundo do podcast, mas também no universo da edição de áudio. Então o som ficou um pouco estourado no início, mas já procurei ajuda mais profissional nesse sentido. Portanto, neste episódio a introdução já vai estar perfeita e lindinha, como tem de ser. Este episódio venho-vos falar de uma coisa que eu acho muito interessante e que tenho lido vários artigos e várias notícias acerca disto. Eu pesquiso sempre antes de fazer os episódios. Normalmente faço sempre um guião, mas este episódio eu vou fazer uma coisa mais estruturada, que é para ficar um pouco mais espontâneo, mais uma conversa informal mesmo, uma conversa fluida. Portanto, como eu estava a dizer, como eu pesquisei sobre este assunto antes, já sei que tenho algum interesse sobre esta situação e sobre estes temas, portanto, venho-vos falar um pouco deles. O tema do episódio de hoje, portanto do terceiro episódio, é os sonhos vívidos e a insónia que a quarentena está a levantar, estas problemáticas e que estão a acontecer mais recorrentemente nesta época de confinamento. Como eu já disse, resumindo, o episódio anterior, portanto, foi uma introdução para os próximos episódios deste tema da quarentena, do Covid-19, que ainda sairão, que eu tenho alguns temas bastante interessantes. Estou mesmo só à espera que o meu microfone bendito chegue para eu poder gravar entrevistas, para gravar outros episódios que se calhar precisam de uma qualidade melhorada, mas estou a divagar novamente, portanto, como eu já disse, este episódio vai ser muito estruturado. Como eu já disse, vou falar um pouco sobre isso e, portanto, o episódio anterior foi mais uma introdução e sobre os cuidados que temos de ter com a saúde mental, que está a ser afetada, pode ser afetada durante a quarentena, e uma das coisas que também é afetada devido àquilo tudo que eu falei no episódio anterior, ansiedade, o facto de ser tudo uma incerteza, o futuro, o facto de não estarmos a estabelecer rotinas da maneira mais correta, está a afetar também o nosso sono. Claro que nós somos humanos e o nosso corpo e o nosso pensamento funciona num sistema, portanto, quando certas coisas não estão bem, isso reflete-se noutras coisas também. E claro, quando nós não estamos no nosso perfeito estado mental, quando estamos preocupados, ansiosos, quando não conseguimos estabelecer uma rotina, é óbvio que isso vai se refletir no nosso sono e na nossa tranquilidade para ter um sono bom e um sono que nos descanse. E o que está a acontecer, o que já foi reportado muitas vezes, é que as pessoas não estão a conseguir dormir bem. Ou é um sono muito leve, ou é um sono que não existe.
portanto, a insónia. Portanto, cada vez mais há pessoas a reportarem episódios de insónia, que ficam na cama, não conseguem adormecer, porque o cérebro fica a trabalhar naquelas informações todas durante o dia, e para isso vocês podem pesquisar. Eu não vou entrar muito nessa parte, mas vocês podem pesquisar algumas coisas de higiene do sono, que tem um nome engraçado, mas é tudo aquilo que nos ajuda a ter um sono tranquilo e um sono que realmente descansa a pessoa. Mas eu queria realmente focar no episódio de hoje nos sonhos, porque os sonhos é uma coisa muito da psicanálise e do Freud, e toda a gente mesmo que não é da área já ouviu falar de Freud e dos sonhos, mas o que eu venho falar hoje não é sobre Freud, não é sobre a análise dos sonhos, mas sim sobre os sonhos vívidos, que é um episódio que as pessoas estão a reportar também muito na quarentena, que são aqueles sonhos que parecem reais, que são sonhos claros, que são sonhos às vezes até bizarros e que podem virar também pesadelos, mas que são aqueles sonhos em que nós estamos lá e parece que tudo está a acontecer na nossa vida, e isso pode ser realmente uma experiência muito absorvente e podemos nos sentir mesmo inseridos naquele cenário e naquilo que está a acontecer. Os episódios de insónia eu gostava também de só de adicionar, isto está um bocado trocado, mas pronto, não importa, vamos continuar. Os episódios de insónia também podem estar a ser causados pelo excesso de trabalho. Isso é outro tema que eu vou falar mais à frente, mais sobre o lado do burnout e sobre o trabalho excessivo e sobre a preocupação excessiva, mas o facto de, por exemplo, estarmos mais cansados de trabalhar muito, eu sei que também em algumas faculdades os professores não foram tão acessíveis em diminuir os trabalhos. Portanto, existem alunos, pais e profissionais a sofrer de cansaço pelo trabalho excessivo e da dificuldade que é nos adaptarmos a um meio online exclusivo para podermos realizar o nosso trabalho. O que nos dizem também é que aquelas cestas da tarde são para evitar, porque elas meio que confundem a nossa cabeça e não nos deixam dormir à noite na hora correta, portanto atrasam o sono. No geral é mais ou menos isso, portanto é mais ou menos isso que pode estar a causar a insónia. E agora, como eu queria mesmo focar-me nos sonhos, porque é uma parte que eu gosto bastante, tenho pesquisado bastante sobre isto. Por estarmos a viver neste momento de ansiedade global, como eu já disse, nós temos mais sono. E como eu realmente me interesso mais pela parte dos sonhos, eu hoje queria fazer uma parte mais interativa. E, portanto, no Instagram agora, quando estás a ouvir este episódio, vai estar lá uma caixinha para tu pôres e para tu responderes os sonhos estranhos que tens tido, se te lembras de alguns, porque também é muito difícil nos lembrarmos dos sonhos. Às vezes não conseguimos lembrar-nos e tenho de escrever para me lembrar deles. Mas tentem escrever os vossos sonhos e depois partilhem comigo lá no Instagram, para nós podermos perceber o que é que está a acontecer e para podermos partilhar os sonhos engraçados que estamos a ter. Também posso garantir já que se os partilhar nos stories, vou partilhar sem o nome e, portanto, o vosso nome não será mostrado. Basicamente, o que acontece é que os nossos sonhos são ligados ao nosso sistema das emoções, não é? Os nossos sonhos são muito emocionais e podem estar a ser muito bizarros e intensos emocionalmente, porque também é uma época emocionalmente intensa. Quando nós estamos mais ansiosos, mais preocupados, mais a pensar num certo tipo de coisa, é normal que estes assuntos e essas emoções que nós sentimos ao longo do dia venham a aparecer no sonho. O que acontece é que, vocês devem saber, o sonho acontece na fase REM do sono, que é uma fase do movimento rápido dos olhos, e essa fase ocorre sempre em ciclos que duram normalmente de 90 a 120 minutos, e podem-se repetir algumas vezes durante a noite. Neste momento, neste sono REM, é que os sonhos mais vívidos acontecem. Claro que existem pessoas a ter insónia e noites de sono mal dormidas, mas também existem pessoas que a insónia não está a afetar e que conseguem atingir níveis de sono profundo, como a fase REM, e conseguem sonhar estas coisas. Inclusive, existem algumas explicações possíveis para este fenómeno de estarmos a assistir a um maior nível de reportamento, se é assim que se pode dizer, deste fenómeno dos sonhos vívidos, dos sonhos mais bizarros e realistas na quarentena. Uma delas é porque o sono é uma consolidação da memória. Se nós não dormirmos, nós não consolidamos a memória do que aconteceu no dia que decorreu. Ou seja, não sei se vocês já repararam, mas às vezes, quando acontece uma coisa muito grande, muito importante no nosso dia, é muito provável que nós vamos sonhar com ela. Quando, por exemplo, vocês passaram o dia todo a pensar naquele teste que vão ter amanhã, é muito provável que sonhem
com isso. O que acontece é que, ao longo do dia, nós estamos sempre preocupados com a situação do vírus, com as coisas que estão a acontecer, com ansiedade, com preocupação, com sentimentos de isolamento, etc. É normal que depois, na hora de dormir, sonhemos com isso. Outra coisa engraçada é que o sonho também pode ser uma forma de nós gerirmos a nossa questão emocional, ou seja, o facto de nós estarmos a ter picos de stress, picos de ansiedade, pode resultar em sonhos meio bizarros, porque o stress e a ansiedade não são emoções ditas boas. Elas causam-nos, às vezes, sofrimento e causam-nos perturbação. E estes sonhos podem estar a ajudar a lidar com esta situação e podem estar a ajudar a nós refletirmos sobre a mesma. Inclusive, e agora nesta parte do episódio vai ser muito mais interessante, porque eu descobri um site e eu tenho sempre estas dicas de sites e de blogs e de páginas que eu encontro, porque eu acho que também é uma coisa interessante de vos dar acesso a coisas que eu encontro que às vezes são muito interessantes de consultar. À medida que estava a pesquisar sobre esta situação dos sonhos vívidos, encontrei uma página que se chama, aliás, vou passar o link, www.idreamofcovid.com. Até posso deixar o link na foto do Instagram ou nos stories, depois já vejo, mas basicamente é um site de partilha de sonhos. E eu achei muito engraçado porque tanto vocês como eu podemos partilhar lá os nossos sonhos, mas também podemos consultar os sonhos das pessoas. E eu tinha aqui alguns para vos contar, porque eu acho isto tão interessante e aqui podemos refletir um pouco sobre tudo aquilo que eu já disse, de como o sonho reestrutura a nossa memória, consolida a nossa memória, pode-nos fazer refletir acerca das nossas emoções diárias e como eu acho isto tudo muito interessante e muito bizarro e muito engraçado, vou-vos contar alguns deles que eu achei os mais interessantes. Eles estão todos em inglês, mas se vocês não tiverem dificuldade em perceber inglês, também podem traduzir, né? Mas podem ir consultar lá, porque é muito interessante mesmo. Bom, escolhi aqui um da Itália, em que o sujeito tem entre 30 a 39 anos e ele sonhou que estava a acordar e sentiu algo estranho na cabeça. Foi à casa de banho e, quando estava a ver-se à frente do espelho, levantou o cabelo na testa e percebeu que tinha lá 3 botões. 2 dos botões tinham uma luz vermelha e o outro tinha uma luz verde. E alguém disse que a luz verde era um GPS para controlar as atividades das pessoas. Eu não sei o que as luzes vermelhas significavam, mas eu apertei o botão verde e acordei. E ela explica aqui em baixo que nesse dia na Itália tinha sido aprovado pelo governo a introdução de uma nova aplicação chamada Imuni para verificar a temperatura e os movimentos das pessoas. Aqui vocês podem ver a coisa engraçada que é o nosso cérebro, e é por isto e por muitas mais coisas que eu quis estudar psicologia. Porque o nosso cérebro é fantástico. Basicamente é isso. Basicamente, esta pessoa, no dia em que a Itália tinha aprovado esta nova aplicação que podia verificar onde as pessoas estavam, ela sonhou que tinha um GPS a controlar as atividades dela. E isto na Itália, onde os casos, como vocês sabem, foram numa magnitude muito gigante. Outro sonho muito engraçado, e também na Itália, mas agora com um sujeito um pouco mais novo, entre os 20 e os 29, é que um dia ele sonhou que o médico do pai estava a ligar-lhe e a dizer-lhe para fechar a janela do apartamento em que ele vivia e para nunca mais a abrir, porque era muito arriscado respirar o ar de fora da janela devido ao vírus. Portanto, mais uma vez, aquela situação da Itália em que as pessoas provavelmente estavam mais inundadas por este medo, por esta ansiedade e pelos casos a subirem, e que neste momento são muitos casos na Itália ainda. Agora outro no Brasil, também entre 20 e os 29 anos. Estava absolutamente triste a olhar para fora. A cidade cinza, as vozes sussurrantes podiam ser ouvidas da janela da minha casa. Infelizmente aqui dentro também estava triste. Eu estava doente, o meu pai chorava muito enquanto falava no telemóvel, tentando achar um leito dos cuidados intensivos para que eu pudesse ter uma passagem mais tranquila. A dificuldade de respirar queimava o meu corpo e eu, sentada na cadeira em frente à varanda do meu prédio, sentia o vento no rosto, pensando em tudo o que eu vivi até aquele momento. Com muito esforço, olhava o telemóvel e muitas mensagens perdidas.
a minha namorada mandou "Eu sempre vou te amar". O meu sonho foi um limbo entre a vida e a quase morte. E eu só conseguia pensar que não tinha faltado nada. Portanto, aqui podemos ver também aquela ideia da morte, que está muito, muito presente na cabeça das pessoas, com esta constante subida dos casos de mortes, infectados, etc. É uma ideia que está muito presente nas pessoas. Outro sonho muito interessante é este que veio do Louisiana, Estados Unidos, e o sujeito, portanto, é sem abrigo, vive no carro e sonhou que toda a sua comida estava a virar pequenas bolinhas de vírus e estavam a atacá-lo enquanto ele dormia. Ele acordou com muito medo de comer e ele adicionou uma nota que está a viver no carro há 6 anos e que este vírus assustou-o muito e pôs-lhe muita ansiedade em cima porque ele depende de alimentos em embalagens. Portanto, isto também reflete um pouco dos nossos medos no dia-a-dia. Portanto, podemos perceber que pelo contexto em que ele vive é uma coisa que ele consome diariamente, estes alimentos em embalagens, e portanto toda esta noção de que a embalagem pode estar infectada pode estar a influenciar também os sonhos que ele tem. Outro sonho engraçado foi um da Argentina, em que a pessoa estava dentro de um jogo de realidade virtual e que o objetivo final do jogo era encontrar a vacina para o coronavírus, mas primeiro ele tinha de reinventar toda a história dos humanos até agora. A pessoa passou por diferentes salas, ou seja, diferentes níveis da história humana, e começou numa sala que era o espaço, parecendo o momento do Big Bang. Aí tive uma falha e só me lembro de estar numa sala azul com luz baixa e que eu tinha de reinventar o ato de escrever. Para este objetivo, tive de pegar em parênteses e vírgulas do chão, que eram basicamente do tamanho do meu braço, e tinha de os pôr organizados numa espécie de coleção de caracteres e em que eu tinha de começar a inventar a escrita. E assim eu acordei. Portanto, como podem ver, são todos sonhos muito relacionados ao coronavírus, ou com vacina, ou com o vírus, ou com a ansiedade, ou com a preocupação, ou com a morte. Outro sonho que também tem a ver com o Covid foi no Coronado. Não faço ideia onde é que isto fica. Mas a pessoa descreve que no sonho foi iniciar um aperto de mão com uma pessoa no mundo pós-Covid e que foi imediatamente empurrado pelo meu ato rude de oferecer a mão para um aperto de mão. Ele descreve que basicamente antes do Covid apertar as mãos era um cumprimento educado, mas que após o Covid apertar as mãos e cumprimentar com as mãos não é mais aceitável. Para finalizar, vou aqui procurar mais um. E já agora, não esqueçam de pôr lá na caixinha do Instagram alguns dos vossos sonhos, que é para nós podermos falar mais sobre isto. O último sonho que eu vos trago aqui é de Chicago, também nos Estados Unidos, que fala de uma enfermeira que trabalha nas urgências na vida real e que se experienciou em emergência psiquiátrica. Nos últimos tempos treinou para tratar aqueles que estavam com o Covid, para testar e entrar em tratamento, e que implementou recentemente os testes rápidos na urgência em que trabalha. Ela sonhou que incorretamente ela fez aquele swab do teste, aplicou o teste incorretamente a uma pessoa que era frágil e tinha o sistema imunitário fraco e por isso receberam um negativo falso. Ela foi para a sua casa a chorar e logo quando a enfermeira chegou ao hospital novamente, o paciente já tinha morrido. Já tinha falecido. E a família estava toda à volta do paciente a chorar e em luto pelaquela perda daquele membro da família. E ela diz que no sonho vieram ondas de culpa e isto só demonstra que também os profissionais de saúde estão constantemente deparados com estes sentimentos de ansiedade, de medo de estarem a errar, por estarem muito envoltos em stress, com milhares de pacientes para cuidar, com uma total correria, muitas vezes sem dormir. E, portanto, também é necessário tomarmos consciência de que estes profissionais de saúde também estão a passar por todos estes sintomas de stress, ansiedade e que, curiosamente, também estão a reportar sonhos vívidos e estes sonhos relacionados com o coronavírus e muitas vezes com as nossas preocupações do dia-a-dia. Eu não sei se fui chata, não sei se fui demasiado extensiva com a descrição dos sonhos, espero que não. Espero que tenha conseguido
passar a mensagem e tenha conseguido prender a tua atenção. Os sonhos é uma coisa muito interessante para mim, espero que também te interesses de alguma maneira. Esta época do coronavírus está a ser especialmente rica em termos de percebermos as dimensões do ser humano, principalmente a sua vertente da psicologia, e por isso todas essas vertentes novas que estão a surgir do ser humano e da sua maneira de funcionar psicologicamente na quarentena e no confinamento e na situação do Covid-19. Estão a surgir muitas ideias acerca disto tudo, portanto é também por causa disso que eu tenho trazido vários temas acerca destes tópicos. Esta semana ainda, no sábado, vai sair mais um episódio, portanto podem contar com isso. Entretanto, eu vou estar nas redes sociais, vou tentar ser mais interativa por lá, também para poderem conhecer melhor e para poder também ser mais cativante e para poder interagir mais com vocês. Espero que tenham gostado do episódio. Deixem-me as vossas opiniões. Como sempre, peço a toda a gente me deixar as opiniões, tanto no Facebook como no Instagram. Podem deixar comentários no YouTube também. Para a semana estou a planear já começar a introduzir os vídeos com a minha cara a falar no podcast. Vão ter tanto a versão áudio nas plataformas de áudio como a versão em vídeo no YouTube, e por isso vou avisar nas redes sociais das novas novidades. Espero que estejam bem, que fiquem bem e até ao próximo episódio.